Glória a Deus, bem alto, dá um forte aplauso a Ele nessa noite. Se assente no seu lugar. Quantos estiveram aqui no culto da virada? Deixa eu ver, levanta a mão para mim. Glória a Deus, aleluia. Que bom que vocês estivemos. Nós estivemos juntos nessa oportunidade tão bacana, tão maravilhosa. Aqueles que não estiveram ainda essa semana, o vídeo da palavra da virada vai estar no canal do YouTube, talvez aí amanhã, no máximo terça-feira. Vai estar no canal do YouTube. Eu queria que você ouvisse, participasse e fosse ministrado nessa palavra, porque ela vai descortinando situações e circunstâncias que vão acontecer conosco durante o ano de 2021. Hoje é o primeiro domingo, nós estamos dando um passe, o primeiro passo para poder alcançar os sonhos e as conquistas que o Senhor Deus tem para nós. E a gente aprendeu na virada que para nós chegarmos ao objetivo que nós temos, não adianta só declarar, sonhar. É preciso que a gente tenha aquele coração que anseia, que se deleita no Senhor. Ou seja, eu preciso desejar o desejado. Vamos repetir isso? Eu preciso desejar. Só os homens? Eu preciso desejar. Só as mulheres? Quando nós desejamos o desejado, esse texto é lá em Ageu, capítulo 2, você vai ouvir na íntegra lá no canal do YouTube. Quem não me segue ainda no canal, Fernando Souza, bota lá no seu Google, lá no seu YouTube, na página, vai aparecer uns outros caras feios lá que tem o mesmo nome que eu, mas não desanima não. Daqui a pouco vai aparecer o meu retrato lá, bonitão, esbelto, de camisa preta, bacana, uma foto tirada lá no Mac, pelo Wallace que está ali. Foto velha, ainda preciso me renovar, né? Aí você vai lá, aproveita, se inscreve no canal e assiste essa palavra. Porque às vezes a gente declara, a gente quer, a gente sonha, e o Senhor Ele é abundante em nos dar aquilo que nós queremos. A gente viu lá na palavra, você vai ver lá na palavra, como Ele pegou uma semente de um menininho que tinha 5 pães e 2 peixes, alimentou uma multidão de 15 mil pessoas, e ainda sobraram 12 cestos cheios. É o que Jesus faz com as sementes. Aqueles pãezinhos e aqueles 2 peixinhos eram sementes, e Ele multiplica, Ele tem o poder de multiplicar. Ele é abundante, abundância. Mas a abundância vem quando nós temos em mente e no coração o desejado em primeiro lugar. Quando nós desejamos o Senhor, quando nós desejamos Jesus, aí a abundância dele vem sobre nós. É por isso que ele diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino dos céus, o reino de Deus, e a justiça do reino. Que justiça? A sua? Não, a do reino, a justiça de Cristo, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, porque Ele é abundante, Ele é mais do que abundante. Mas quando a gente retém a semente, a gente perde a abundância de Deus. Isso é uma preocupação muito grande. Eu não tive tempo de detalhar isso, mas vou fazer durante o ano. E o mesmo Jesus que é abundante em pegar 5 pães e 2 peixinhos e multiplicar para uma multidão, o mesmo Jesus que entra no barco de Pedro e prega a partir do barco de Pedro para uma multidão no mar da Galileia, e depois diz assim: afasta um pouco o barco aí do mar, da praia, vamos por onde as águas são mais profundas, e diz assim: agora você pega e lança a rede do outro lado. E Pedro, que tinha passado a noite inteira sem pegar nenhum peixe sequer, de repente veio uma quantidade exuberante de peixes, de maneira que as redes começavam a se rasgar e nem o barco podia comportar a quantidade de peixe, porque Jesus é abundante e Ele não deve nada a ninguém. Mas o mesmo Jesus que apregou essa abundância, e às vezes a gente tem no coração a riqueza, e de fato Jesus, Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Mas Ele também diz assim: olha, toma cuidado, porque é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Às vezes a gente quer a riqueza, e não tem nada de errado em querer riqueza, não há nada de errado com o dinheiro, com os bens, mas se a gente deseja essas coisas mais do que o desejado, vai para o céu? Vai,
mas na hora que o reino de Deus vier e que Jesus levar a igreja, o próprio Jesus disse: olha, é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha. Quem são essas pessoas? São os que retêm a semente, que trabalham com abundância, mas retêm a semente, que querem a bênção, mas não são abençoadores. Por isso a gente precisa meditar nessas palavras. E eu queria que você me ajudasse agora novamente e repetisse para essa pessoa que está do seu lado: seja uma bênção. Seja uma bênção. A abundância de Jesus esteja sobre a sua vida, mas, diga de novo, seja uma bênção. Quantos são uma bênção aqui? Diga amém, levanta a mão, glória a Deus, dá um aplauso a Jesus nessa noite. Nós somos uma igreja de abençoados, prósperos, em nome do Senhor Jesus. E esse é o nosso 4º ano do 3º ciclo. E debaixo da nossa cobertura da vinha, esse é o início do 4º ciclo. E eu queria que você repetisse comigo assim: uma porta que se abre. Esse é um dos legados que nós vamos falar, pregar, ministrar e desenvolver ao longo desse ano, porque o 4º ano significa, o número 4 significa portas abertas, um tempo de portas abertas, de oportunidades que Deus Ele dá para cada um de nós. Por isso eu queria que você lesse comigo Apocalipse 3, versículo 8. Nós vamos ler uma parte desse versículo agora e depois nós vamos ler inteiro. Apocalipse capítulo 3, versículo 8 diz assim: eis que diante de ti, diga assim, na minha frente. Quem está dizendo isso? Diz assim, Jesus. Então ele está dizendo o quê? Eis que diante de ti, diga, na minha frente. Aponta assim, na minha frente. O que ele está colocando na sua frente? Uma porta aberta. Eis que diante de ti eu coloco uma porta aberta. Porta que, como é que completa o versículo? Ninguém pode fechar. Essa é uma palavra que Jesus liberou sobre a igreja de Filadélfia. Então nas cartas do Apocalipse ali, Apocalipse 2, Apocalipse 3, apenas 2 igrejas não foram repreendidas pelo Senhor, uma Esmirna, outra Filadélfia, e Filadélfia ela ainda recebe elogios, por isso é a igreja modelo do Novo Testamento. Todos nós, cada igreja deve olhar para a igreja de Filadélfia e pensar: eu preciso ser assim, essa é a vontade de Deus, é assim que Jesus quer que nós sejamos. E Filadélfia, no seu próprio nome, além de ser a cidade, né? Mas o nome Filadélfia fala de filos, que é amor, o amor fraternal, e fala de Délfia, a Délfia, que é a irmandade, né? A irmandade, o amor entre irmãos. Então Filadélfia é uma igreja que se ama, uma igreja em que os irmãos se amam. E por isso, olha como o amor é importante, o relacionamento dentro da igreja é importante, e como Jesus exalta essas coisas e presta atenção em cada detalhe do que Ele está dizendo. E hoje eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Nós somos como Filadélfia, nós somos uma igreja que ama, uma igreja que corresponde ao amor de Deus para com os nossos irmãos. E assim, outro dia eu fui aconselhar um irmão, e ele estava chateado, porque ele dizia assim: não, porque na igreja tem muita concorrência, e as pessoas querem ser umas melhores do que a outra, e tem muita discussão, e tem muita dificuldade. Eu disse para ele assim: meu filho, preste atenção, na igreja nós somos chamados de quê? Filhos de Deus. E mais o quê? Irmãos. Aí eu perguntei de novo: o quê? Irmãos. Eu não tenho irmão, eu sou filho único, mas eu observo e sei que os irmãos, eles se estranham de vez em quando. Quem tem irmão aqui? Tem algum filho único que nem eu aqui? Deixa eu ver. Só eu? Tem mais uma ali, né? Amanda. Seu pai não produziu. Aí. Borracha fraca, mas assim. Aí você responde para mim: seu Miguel também era assim, só saiu lá, né? Mas eu fico observava os irmãos da minha mulher, meus cunhados. Maurício está aí, para lá atrás. Os outros. Irmãos vivem o tempo todo as mil maravilhas. Nós temos um pai que é quem? Quem é o nosso pai? E nós somos todos. Então às vezes a gente não vive também as mil maravilhas. Tem discordância, discorda um do outro. O irmão acha que o outro assim, lembra de José e dos irmãos dele,
Esse José é muito metido, ele sonha e por acaso todo mundo vai se curvar. Imagina se fosse na sua casa. Tu ia fazer o que se José fosse seu irmão? Ia querer chutar ele. Nós somos irmãos. Mas o amor fraternal, o Filos da Filadélfia, da igreja que é modelo, é aquele que supera as diferenças. E da mesma forma que os irmãos eles se desentendem entre si, quando alguém de fora resolve se meter no desentendimento deles, é um problema muito sério. Tem uns pastores aí que são irmãos na minha rede que eu não me meto lá de jeito nenhum. Quem será? Aí de vez em quando um liga para mim para reclamar do outro. Pronto, falei. Ou o outro liga para falar do um. Eu falei assim, legal, Deus abençoe, né? Nem um herói. Aí eu venho no Jardim Catarina, vamos fazer churrasco. Nós somos irmãos. Irmão às vezes se desentende. Às vezes não concorda. Às vezes tem diferença. Mas, diga assim, na minha frente tem uma porta aberta. E para a gente entrar nessa porta no ano de 2021, a gente precisa entender que acima das diferenças precisa estar o amor fraternal de Deus na nossa vida. Quem está me entendendo diz amém. Me entendeu mesmo? Quem tem irmão aqui? No contexto da igreja nós somos todos irmãos. Então bate aí no seu irmão e diga assim: apesar das diferenças, o amor fraternal prevalece. E essa igreja, a igreja de Filadélfia, ela tinha outras características, e uma delas era muitas limitações. Vamos voltar ao texto e vamos ver as limitações dessa igreja. Agora sim, Apocalipse 3:8, agora a gente vai ler o versículo completo. E Jesus diz assim: conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Olha como Jesus começa, ele diz assim: eu conheço as tuas obras, eu sei quem você é. Não se iluda, meu irmão. Jesus conhece a sua noiva, Jesus conhece a sua igreja, Ele conhece cada um de nós. E quando Ele olha para nós, Ele diz: eu conheço as tuas obras, eu sei o que você faz, eu sei o que você pensa, eu sei como você se comporta. Não existe surpresa para mim, você não vai me surpreender. E eu estou colocando diante de você uma porta aberta que ninguém, diga ninguém, pode fechar. As portas que Jesus abre, ninguém fecha. Mas, como Ele conhece cada um de nós, Ele diz para aquela igreja: eu sei que tu tens pouca força. Diga assim: igreja fraca. De que fraqueza é essa? De que fraqueza nós estamos falando? Jesus diz: eu sei que vocês estão fracos, eu sei que vocês estão passando dificuldade. Entretanto, apesar da dificuldade, diga apesar de, guardaste a minha palavra. Guarda a palavra. Jesus valoriza demais isso, aquele que guarda a palavra, aquele que crê na palavra. Nós não sabíamos em que aquela igreja era fraca. Talvez a sua fraqueza fosse porque era uma igreja constituída de escravos e não tinha muita moral, não tinha muita proeminência. Talvez fosse uma igreja que tivesse alguma dificuldade naquela época, mas a verdade é que não importa. O que importa de fato é que Deus olha para uma igreja não com os olhos naturais. Às vezes nós olhamos para a situação e nós vemos a nossa fraqueza, a nossa dificuldade, mas Deus não olha para nós com olhos naturais, Ele olha com olhos espirituais, e Ele exalta essa igreja e diz: eu estou abrindo uma porta diante de vocês. Às vezes quando a gente olha para o nosso recurso, a gente olha para a nossa força, a gente acha que eu não vou lugar nenhum, eu não vou conseguir fazer nada, eu não vou conseguir crescer, eu não vou ser diferente daquilo que foram os meus pais. Mas Deus não vê assim, Ele olha a sua fraqueza e vê força em você. O que Jesus vê? Diga força. Jesus está vendo a força, por isso Ele abre uma porta. Porta essa que, por exemplo, para uma outra igreja, como a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia representa a igreja da nossa era, é a última igreja antes da volta de Jesus. E para a igreja de Laodiceia, Jesus diz assim: eu sei que você acha que você é forte, que você é rica, porque você tem poder financeiro, você tem condição, você tem pessoas estudadas, você tem capacidade, mas eu conheço as suas obras. E para essa igreja Jesus diz assim: você é pobre, miserável, cego e nua. Então às vezes aquele que acha que tem, não tem.
porque Deus não olha, Jesus não olha para nós com olhos naturais. Às vezes a gente olha para uma pessoa e diz assim: fulano é tão abençoado, e a gente acha que a bênção está só no carro novo ou na roupa que usa, e tem muitas outras coisas por trás disso. Por isso Jesus diz: eu conheço as tuas obras e estou colocando uma porta aberta diante de você. Você consegue crer nessa palavra? 2021 é um ano de portas abertas. E Jesus não está olhando para a sua aparência, Ele está olhando para aquilo que você é. Ele sabe da sua força e Ele sabe da sua fraqueza. Ele não se engana, Ele não se deixa enganar, como os homens fazem. Quem me entende diz amém. Diga assim: eu tenho força, porque uma porta está aberta na minha frente. Qual é a força que você precisa? Pergunta para quem está do seu lado. Entra na porta. Tem uma porta. Aliás, quando a gente deseja o desejado, uma das coisas que o desejado diz é: eu sou a porta. Quem entrar por mim vai encontrar pastagens, suprimento. A única força que você precisa fazer é a força da fé e entrar por essa porta. Diga assim: nesse ano, tenha fé, querido. Creia que Deus está governando sobre todas as coisas. Nós acabamos de cantar isso aqui, que acima de tudo, acima de todos está o Senhor. Ele governa sobre todas as coisas. Então creia que sobre a sua vida o governo que existe é o governo de Deus. Olha só o que Jesus fala para a igreja de Filadélfia no versículo 7 do capítulo 3, um versículozinho antes daquele que nós lemos no início. Ele diz assim: essas coisas diz o santo. Quem é o santo? Santo e o verdadeiro. Quem é o verdadeiro? Fala o nome dele. Vamos chamar ele de desejado hoje. Ele é o desejado, ele é santo e ele é verdadeiro. E diz assim: ele tem a chave de Davi, aquela chave que abre e ninguém fechará, aquela que fecha e ninguém abrirá. Tem o que diante de você? Diga: uma porta aberta. Quem abriu essa porta? Jesus. Ele tem a chave de Davi, a chave que quando abre, ninguém fecha, mas também quando ele fecha, ninguém abre. Entenda isso. Essa porta foi aberta por ele, e ele não está olhando para o seu tamanho, ele não está olhando nem para o tamanho da sua fé, porque ele mesmo disse que se você tivesse uma fé do tamanho de um grãozinho você mandaria um monte sair do lugar e ir para o outro. A questão não está nem no tamanho da sua fé, a questão está em quem. Diga comigo: em quem eu coloco a minha fé. Por isso Hebreus diz: ande, persevere em olhar para Jesus, autor e consumador da sua fé. Hebreus 12, 1 e 2. Entenda que a palavra aponta para isso. E é dessa forma que nós devemos andar e que nós devemos nos mover. É a chave de Davi, é aquela que quando abre ninguém fecha, quando fecha ninguém abre. Quem já se escondeu no hotel aqui? Já ficou algum tempo no hotel? Ah, claro que já ficou. Só tem gente rica aqui. Eu quero profetizar que você vai passar uns dias comigo no Leonardo, lá no Mar da Galileia. Hotel Leonardo, na beira do Mar da Galileia. É uma beleza. E lá tem vários andares, né? E assim, cada andar tem uma camareira, né? Tem uma equipe de camareiras por andar. E quando você sabe, você vai saber que aquelas camareiras, elas têm uma chave que abre a porta do seu quarto. Quando você se hospeda no hotel, você recebe uma chave eletrônica, que é um cartãozinho, né? Em alguns hotéis mais modernos já está sendo até diferente, mas você tem uma chave eletrônica, ela é magnetizada, você passa, né? Na última vez que nós viajamos, um vizinho de quarto estava lá e não tinha um leitor, né? Onde passa o cartão assim, né? E eu estava olhando assim, tentando, não conseguia abrir de jeito nenhum. É só encostar, é só aproximar. Mas tem um código, tem uma senha que abre a porta. Mas aí eu tenho que descobrir essas senhas aí, porque senão tá ruim. E abre a porta. E você tem a senha do seu quarto. Você abre a porta do seu quarto, não vai abrir a porta do seu vizinho. Mas existe uma camareira que tem a chave de todas, a chave dela abre todos os quartos daquele lugar. E existe uma governanta que está em cima daquela camareira que abre as portas de vários andares, porque ela tem que controlar o serviço daquela camareira que está arrumando o seu quarto.
E existe uma chave que é a maior de todas, que é do administrador do hotel. Essa é a chave que abre todas as portas. Eu estou dizendo para você, Jesus tem a chave que abre todas as portas. Teve uma hora que nós chegamos no quarto e eu bati lá com a minha chave, o cartão, encostei e vermelho. Encostei e vermelho. Encostei e vermelho. Ou seja, a minha chave perdeu o poder, a capacidade de abrir a porta. E a gente teve que andar uma légua até chegar na recepção para ir no gerente do hotel e dizer para ele assim: meu amigo, minha chave perdeu. E ele disse assim: qual é o seu quarto, senhor? Meu quarto é o número tal. E então ele disse assim: eu peço perdão, me dê o seu cartão. E aí ele encosta o cartão no equipamento dele e devolve para mim e diz assim: eu sinto muito, espero que o senhor não tenha mais problemas, agora a sua chave está funcionando de novo. Às vezes a gente perde esse foco e a gente perde a capacidade de abrir a porta que está da frente da gente. Mas mesmo que você não consiga abrir essa porta, existe alguém que diz assim: Jesus, que ele vai te dar uma chave novamente, vai abrir essa porta para que ninguém mais possa fechá-la diante de você. Sabe, 2021 é o tempo que a porta vai se abrir. A porta vai se abrir. Pare de ficar olhando para os lados, pare de ficar perdendo foco, porque esse é o tempo das portas abertas sobre você. Aliás, a gente fala muito sobre, né? Mas porta aberta não é sobre, é na sua frente. É para você entrar, é para você passar. Quem crê nisso diz amém. Então fique atento, porque essas chaves elas são dadas. O Senhor Jesus está abrindo portas e você precisa não perder o foco. Ao invés de ficar olhando para as circunstâncias, para os problemas, para as dificuldades, para as questões, observe as portas que estão se abrindo e perceba que você precisa entrar por elas, porque nelas ou do outro lado delas estão a bênção, estão a prosperidade, estão a cura, está o sonho, o deleite que você tem. E sabe, Jesus não tem uma chave da cura, chave da prosperidade, chave da bênção, chave do casamento, chave da restauração familiar, chave da célula multiplicando, chave da igreja crescendo, não, é uma chave só. E quando ele abrir essa porta para você, essa porta se abrirá para que todas essas coisas venham sobre a sua vida e sobre a sua família. Quem crê comigo diz amém. Tempo de portas abertas. Esse é o tempo de portas abertas. Por quê? Porque é o ano 4. Isso é numerologia. Já falei um pouquinho para vocês aqui a respeito disso aí na quinta-feira, no culto da virada. Depois vocês vão ouvir lá. Mas entenda, não é numerologia bíblica. Se você compreender um pouquinho da Bíblia, do hebraico, da língua original, lá não existe números e cada letra representa um número e existe toda uma representatividade bíblica da parte de Deus em cima dos números. E o número 4, o quarto ano, o quarto ciclo de ano, o ano 4 na sua vida, na vida da igreja, hoje nós estamos debaixo do quarto ano, na vida do nosso ministério, ele aponta para um tempo de frutificação. Como o pastor Jefferson falou aqui, não é tempo de comer semente, é tempo de comer os frutos. E quando você começa a comer fruto, você não se preocupa mais, você está sempre semeando, porque você sabe que quanto mais você semeia, mais frutos você come, e você não come mais semente. Uma vez eu estava vendo um programa de televisão, meio velhinho, chama No Limite, e o camarada era aquele reality show que ele passava lá com uma equipe, passando necessidade, fome, perrengue, fazendo mais coisas, e deram uma galinha choca para eles, e eles tinham que resolver, ou ele matava a galinha, ou preservava a vida da galinha, porque a galinha estava colocando ovo. Quando Deus te dá alguma coisa, essa escolha a gente tem que fazer. Eles poderiam matar a galinha, e era uma equipe maior, e todo mundo matar a fome ali, quantas vezes? Uma vez. Ou eles poderiam preservar a vida da galinha, semear na vida da galinha, e ela daria ovos para ela. Eu não sei quantos ovos uma galinha bota por dia, nele? Por dia? Por dia. Um ovo por dia. Mas no período da choca dela, 14, 15 dias botando. Não é isso? Bem. Você pode comer a galinha e matar a fome da sua equipe, ou você pode esperar um ovo e dividir esse ovo por 5, 6, 8. Deus te dá uma semente e uma porta aberta.
Você escolhe o que você faz com ela. Quem está me entendendo diz amém. Quando você come a semente, daqui a pouco você não vai ter mais o que comer. Mas quando você planta a semente, mesmo que você passe uma aparente necessidade, futuramente nunca vai faltar frutos na sua mesa. Porque a semente provoca fruto. A semente dá fruto. Quem está me entendendo diz amém. Sabe qual foi o principal fruto? Jesus gostava de usar muito a questão do trigo, né? E ele diz assim: o grão de trigo caindo na terra, ou seja, a semente de trigo quando cai na terra, se ela não morrer, ela fica sozinha. Mas se ela morrer, ela dá muito fruto. Jesus foi a principal semente. Ele era o grão de trigo. E quando ele caiu na terra e morreu, ele deu frutos. Frutos, muitos frutos. E entre tantos frutos, vira para a pessoa que está ao seu lado, dá uma olhadinha para ela aí. Está aí um fruto do sacrifício de Jesus. Todos nós somos frutos do sacrifício de Jesus. A Bíblia diz que ele é o primogênito de muitos irmãos. Primeiro foi ele, e hoje somos todos nós. O céu vai ter milhões, milhares e milhões de frutos que nasceram a partir de um grão de trigo, de uma oferta que foi feita. A maior oferta da história da humanidade. Quem está me entendendo diz amém. Isso é maravilhoso. É maravilhoso de pensar, é maravilhoso de entender. E voltando ao número 4, a gente precisa entender que todas as vezes que a Bíblia aponta para o número 4, eu vou mostrar aqui alguns exemplos para você. Por exemplo, Moisés, quando foi entregar ali as pragas do Egito, e quando chegou na praga de número 4, no texto de Êxodo 8:19, os magos do Egito disseram assim: esse sinal nós não podemos fazer, porque isso é dedo de Deus. Então ali Moisés, o quarto sinal, a quarta praga, simbolizava que as portas para a saída do Egito estavam abertas para o povo de Israel. A partir daquela praga, não tinha mais pragas que abrangessem os dois povos. Até a terceira praga pegava sobre egípcios e sobre judeus. Mas a partir da quarta, agora não. Havia separação, diga assim, porta aberta. Número 4, nós estamos nesse tempo profético em que as portas se abrem. Não aceite que a sua célula não multiplique esse ano, tem porta aberta. Não aceite que a sua vida, que o seu discípulo, que você mesmo, seu filho, continue no Egito, porque Deus já abriu a porta. Esse é o tempo de sair, é o tempo de frutificar. Glória a Deus. O segundo exemplo de Samuel, o profeta Samuel. E muita gente diz assim: nós somos a geração de Samuel, e cantores dizem isso. Não somos. Não vou explicar maiores detalhes. Nós somos a geração de Benjamim. Nós somos a geração de Benjamim. José pagou todos os preços. Foi vendido, foi preso como escravo, passou pela masmorra, e depois de passar por todo o sofrimento, ele governou sobre o Egito. E Benjamim fez o quê? Só comeu do fruto do trabalho do irmão. Nós somos a geração da graça, nós somos a geração de Benjamim. Jesus, o nosso irmão mais velho, já pagou todos os preços. Hoje a gente só desfruta disso. Quem está me entendendo diz amém. De uma certa forma, todos nós somos Benjamins. Mas Samuel, voltando a Samuel, em Samuel capítulo 3, Samuel ele é entregue. Samuel é um filho da promessa de Ana e de Elcana, e ele é entregue ao sacerdote Eli porque tinha uma promessa. E quando ele foi dormir, ele ouviu uma voz que chamava ele: Samuel, Samuel. E ele acordava e ia até o quarto de Eli e perguntava: o Senhor me chamou? E ele disse: não chamei você, volta para dormir. E ele voltou para dormir. Quando começou a ficar sonolento, ouviu de novo a voz que dizia: Samuel, Samuel. E ele levantou de novo e correu para atender Eli, porque só tinha eles dois em casa. Eli: o Senhor me chamou? Não chamei, volta para dormir. E isso aconteceu por 3 vezes. Na terceira vez, Eli já não aguentava mais, porque o velhinho queria dormir, e toda hora Samuel perturbava. E ele disse: Samuel, volta para lá. Se você ouvir essa voz de novo, responde assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E aí Samuel voltou para dormir. E no momento que Samuel começa a cochilar de novo, ali a voz acontece, aparece de novo: Samuel, Samuel, Samuel. E ele ouviu o conselho, lembrou do conselho de Eli e disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Quem está me entendendo? Na quarta vez, qual vez?
Quarta vez, ali abriu a porta ministerial para que Samuel crescesse e fosse profeta, juiz e sacerdote, o único da história de Israel. Quem está me entendendo diz amém. Deus está colocando uma porta aberta diante de você, uma porta aberta de libertação, como foi com o povo de Israel, uma porta aberta de ministério, como ele fez com Samuel. É o quarto dia, é a quarta palavra, é o quarto ano. Esse é o tempo que a porta se abre para você. Diga assim: portas abertas sobre a minha vida. 1 Samuel capítulo 9. Saul perdeu as jumentas do seu pai, ou algum empregado, elas fugiram do curral lá, e o pai de Saul manda que ele vá procurar as jumentas, e ele começa uma jornada buscando, procurando, e passam-se 3 dias e ele não consegue mais achar as jumentas. Isso tem 1 Samuel capítulo 9. No final de 3 dias ele chama os empregados que estavam com ele e diz assim: olha, é melhor a gente voltar para casa, porque senão meu pai vai deixar de se preocupar com as jumentas e vai começar a se preocupar conosco. A gente já está muito tempo fora. E um dos auxiliares ali de Saul disse: nós estamos na cidade do vidente, do profeta. Tem profeta nesse lugar. Repete. Vamos falar com ele. Talvez ele nos diga onde as jumentas estão. Mas Saul disse: a gente não tem dinheiro. Nós não podemos ir diante do profeta com as mãos vazias. Tem que levar uma oferta. E a oferta que costumeiramente se levava ao profeta era 1/4 de ciclo. Era o valor que se levava. Isso corresponde a 4 moedas de prata. Quantas moedas? E Saul não tinha nada. Mas um dos servos disse assim: peraí, deixa eu ver aqui no fundo da minha bolsa. E procurou e encontrou as 4 moedas. Disse: aqui, eu tenho aqui as 4 moedas. Vamos lá falar com o profeta. Quem está me entendendo? Às vezes você não tem nenhum dinheiro no bolso, mas alguém que está do seu lado tem as 4 moedas. Quantas moedas? 4 moedas. 4 moedas de prata. E ele vai até a casa do profeta, e alguém diz para ele assim: se adianta, porque nós estamos no dia do sacrifício. E quando ele chega lá, encontra-se com o profeta olha para ele, recebe a oferta e diz assim para ele, antes que ele diga nada: você veio aqui por causa das jumentas, não é isso? Fique tranquilo, as jumentas já voltaram para casa, não precisa mais se preocupar com isso. Mas o Senhor dos Exércitos tem algo a dizer a você. Você agora está sendo levantado como príncipe do Senhor. Você vai governar sobre todo o povo de Israel. Quem está me entendendo diz glória a Deus. Olha o poder. As 4 moedas abriram a porta da palavra de Deus sobre a vida daquele homem. Porque o 4 é o tempo, é a hora, é o tempo de Deus, é o time de Deus, é o momento de Deus. E esse momento nós não podemos perder a visitação de Deus nesse momento. É muito importante. É algo que pode transformar a sua vida, impulsionar você, seja lá naquilo que você está pretendendo, a porta que Deus está abrindo para você. No livro de Daniel, no capítulo 3, conta a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, Azael, Misarias e eu sempre esqueço o nome do último, Ananias. E eles são condenados à morte, porque eles foram trairados pelos traíras lá, os sátrapas, os prefeitos, e acharam um erro na vida deles. Vocês conhecem a história. E o erro era, eles resolveram que não iam se prostrar e não iam beijar os pés da estátua de Belsazar, do rei. Não vamos. E o rei ficou indignado, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. 7 vezes mais. Eu estava pensando, é claro que eu vou falar para você do número 4, né? Daqui a pouco você vai ver que tem um número 4 aí. Ele aqueceu a fornalha quantas vezes mais? 7. 3 é o número de Deus, da Trindade. 4 é o número do fruto, é o número do homem, da frutificação do homem. Juntando os dois dá 7. E ele pegou e foi aquecer a fornalha justamente no número da perfeição do descanso de Deus. Então pegou aqueles 3 caras e jogou eles na fornalha. Até na fornalha, se você estiver debaixo do descanso, o fogo não vai queimar você. E jogaram eles lá. Quem jogou morreu queimado. Mas lá na fornalha apareceu um 4º homem. Que homem? 4. E estavam lá em 4. O 4º homem da
da fornalha. Era o próprio Jesus ali, encarnado, em vida, abrindo a porta para que aqueles homens pudessem safar-se da morte e viver mesmo debaixo de uma fornalha 7 vezes aquecida. Você entende? Entende como a oportunidade aparece? Como a oportunidade aparece, a gente precisa aproveitar ela. Aproveita ela na sua vida. Esse é o tempo em que as portas se abrirão para você. Lá no livro de Lucas, agora, de João, agora no Novo Testamento, João capítulo 11, Jesus é avisado que seu amigo Lázaro está doente, e Jesus demora mais 12 dias aonde estava, para que Lázaro morresse. E quando se passam 12 dias, ele diz: Lázaro dorme, e os discípulos dizem: se ele dorme, então ele está bem. E Jesus disse: você não está entendendo, Lázaro morreu. Morreu. É que Jesus não chama a morte de morte. Você sabia que não vai morrer? Tem algum crente aqui? Crente não morre. Você não morre mais. Mas eu não vou no cemitério, não tem gente morrendo disso, daquilo outro. O crente não morre. O crente dorme. Jesus chama de dormir. Fulano dormiu. Porque a verdadeira vida, ela acontece depois que você dorme para esse mundo. Quando você se livra da carne, aí você vai começar a verdadeira vida. A gente não vê isso, mas quando vê, meu amigo, você não vai querer voltar de lá nunca mais. Aliás, me avisa, porque se você correr perto de mim, eu preciso saber. Você tem um cartãozinho lá, né? Tem um cartãozinho que diz assim: não ressuscite. Convenhamos, se eu for, deixa eu ir. Não vai querer me trazer de volta. Senão eu vou procurar saber quem foi. Está me entendendo? Menos com a minha mulher. Não morre perto de mim, porque eu não vou deixar ir. E a recíproca não pode ser verdadeira. Se eu for, deixa eu ir. Você está me entendendo? Não morre. E passou 4 dias e Jesus chegou. Eu estava fedendo, carne podre. E quando Jesus chega naquele lugar, para encurtar a história, ele encontra uma pedra na boca da sepultura. E ele diz assim: tira a pedra. Qual é a ordem de Jesus? Dá até para cantar, hein? Remove a minha pedra, me chama pelo nome. É só ideia, né? Vai brigar comigo, né? Isso dá ruim, né? Trairagem. Olha, ó. E ele manda tirar a pedra, porque o negócio de Jesus é tirar a pedra. Remove a pedra, tira o obstáculo, abre a porta, deixa ele sair. Lázaro, sai para fora. E isso aconteceu em que dia? Não ouvi? Só Jefinho sabe que foi no 4º dia. Porque o dia da porta aberta, esse é o tempo da porta aberta. Esse é o momento em que a porta se abre, mesmo que seja a porta da sepultura. Tem gente que está morto nos seus pecados, mas no 4º ano vai abrir a porta. Aqui é um exemplo disso. Agora sim, no livro de Lucas, capítulo 19, todo mundo conhece a história. Zaqueu está em cima da árvore, queria dar uma olhada em Jesus. Jesus disse: Zaqueu, desce, eu quero ir na sua casa. E Zaqueu desceu feliz: e vamos para casa, vamos comer. E Jesus gostava muito disso, sentou na mesa e começou a comer. E Zaqueu começou a falar. Imagina Zaqueu feliz, falando sem parar, e falando. Em determinado momento, Jesus comendo, Zaqueu falando, Jesus está ocupado comendo, Jesus falando, e Zaqueu diz assim: olha, eu vou dar metade dos meus bens para o pobre. E Zaqueu falou isso e Jesus continuou comendo. Como Zaqueu percebeu que nada daquilo que ele havia dito tinha mexido com Jesus, aí ele estabelece uma sentença e diz assim: se eu roubei alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. Aí Jesus parou de comer, largou o talher, ficou em pé e disse assim: hoje veio salvação a essa casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Esse é o tempo que a porta vai se abrir para a sua vida. Jacinto falou muito de semente, então eu vou praticamente passar por cima desse texto que está em vários evangelhos. Mas Jesus disse que o semeador é aquele que prega a palavra, e ele prega a palavra, essa palavra cai em determinado solo. Diga assim: meu coração é um solo. E tem 4 tipos de solo.
Um deles é à beira do caminho, a semente se perde. Outro deles é no terreno pedregoso, a semente se perde. Outro deles é no meio dos espinhos e a semente é sufocada e se perde. Mas o quarto tipo de solo, qual o solo? O quarto tipo de solo, diz, é terra boa, é aquela que recebe a semente e a semente prospera, frutifica. E eu estou falando aí daquela semeadura de 30, 60 e 100 por cada unidade. A palavra é semente, a palavra é semente, o seu coração é o terreno, e ela hoje precisa achar um solo bom, um solo com fé, um solo que creia nessa palavra, porque ela vai frutificar sobre a sua vida. Em um tipo amém. Você não diz, é com você mesmo. E para encerrar, não menos importante, muito pelo contrário, mais importante, daqui a pouco nós vamos participar da ceia. E a palavra de Deus, Jesus diz assim: estando Jesus reunido com os seus discípulos para participar da ceia, diz que sim, e depois de cear, tomou o cálice. Já parou para analisar isso? Depois de cear, ou seja, a ceia já tinha passado, ele toma o cálice. Na ceia judaica existem 4 cálices. Quantos? 4. Como também existe na mesa de todo judeu, na Páscoa, existe sempre uma cadeira vazia, porque eles estão esperando o Messias a qualquer momento. E se o Messias chega, aonde ele vai sentar? Então, toda a mesa judaica tem uma cadeira para Jesus e tem um cálice esperando por ele. Por que eles fazem isso? Porque é uma tradição da religião. Então eles têm 3 cálices, desses 3 cálices todos eles bebem. Bebem mesmo, assim, aquela coisa de bem higiênico, né? Na época do Covid não dá para ter, né? E bebe, e passa para o outro, e passa para o outro, o pai, para a mãe, para o filho, para o irmão, blá, 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 blá. O primeiro cálice é o cálice de Abraão. O segundo cálice é o cálice de Isaac. O terceiro cálice é o cálice de Jacó, que deveria ser de Esaú e não foi, porque Esaú rejeitou. Mas é o cálice de Jacó. E todos eles bebem do cálice, comem do pão, participam da ceia. Mas do quarto cálice ninguém toca, porque o quarto cálice pertence ao Messias. E quando acaba a ceia, eles pegam o quarto cálice, vão do lado de fora e derramam em oferta de libação, porque Jesus, o Messias dos judeus, ainda não veio. Já veio, mas eles não sabem disso, não creem nisso, e voltam. Por isso esse texto diz assim: e Jesus, depois de cear, tomou o cálice. Que cálice ele tomou? O quarto. Que quem poderia pegar aquele cálice? Somente o Messias. Então, na frente dos discípulos, ele pega o quarto cálice e diz assim: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. O que é mais tremendo é que ele não bebe. Ele disse: esse é o meu cálice. E coloca lá em cima e diz assim: vamos embora. Canta um hino e vamos embora. E ele desce ali do cenáculo no Monte Sião. Você vai lá comigo, e tem um caminho, uma jornada que não é muito longa, passa pelo monte, por fora da muralha, passa pelo vale de Cedron e chega no Monte das Oliveiras, que fica de frente para Jerusalém. E ali no Monte das Oliveiras ele tem aquela oração, aquela angústia, diz assim: Pai, se for possível, passa de mim. Que cálice? O quarto cálice. Ele não bebeu o quarto cálice, ele deixou lá. E disse: Pai, se for possível, aparta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. E a gente sabe que Jesus, ele foi traído, ele foi preso, ele foi manietado e ele foi crucificado. Porque Jesus recebeu a palavra do Pai: é preciso que você beba desse cálice. E quando Jesus está na cruz, crucificado, em determinado momento, lá perto da hora 9, das 3 horas da tarde, ele faz uma declaração e diz: eu tenho sede. E os soldados romanos que estão crucificando Jesus pegam a lança, botam uma esponja na frente, molha no vinagre é vinho azedo, leva para Jesus, sobe ali e coloca na boca de Jesus. Jesus prova. Ele estava tomando ali o quarto cálice. E quando ele termina de tomar, ele prova e diz assim: está consumado. Naquele momento que ele toma o quarto cálice, ele está decretando a vida, a libertação, a cura, a bênção sobre todos nós. E se nós estamos aqui hoje é porque ele tomou aquele cálice. Ele não se esquivou, ele não fugiu, ele não morreu, ele não teve medo, ele enfrentou e enfrentou até o fim. E quando deu
morte só tem poder sobre pecadores, porque o salário do pecado é... Jesus pecou, ele não poderia morrer. Ele não morreu, ele se entregou uma oferta. Ele tomou o cálice e tomou até o fim, o quarto cálice. Sabe por que ele fez isso? Para que as portas estivessem abertas para você. Tem algum crente aqui que quer portas abertas? Tem algum crente aqui que entende essa palavra? Fica de pé comigo agora em nome de Jesus, porque esse é o ano 4, as portas se abrem para você. Jesus tomou o cálice, ele está mandando remover a pedra na frente dessa sepultura, ele está mandando tirar os obstáculos. Agora é a sua vez de responder. Entra, vira para quem está do seu lado, diga assim: entra. Diga para 3 pessoas: vamos entrar. É porta aberta, é a porta aberta, é o tempo, é o quarto ano, é o quarto ciclo, é o quarto cálice que foi tomado pelo Senhor Jesus, e Ele está abrindo agora para mim e para você. Então a gente não pode negligenciar. A gente olha muito para a nossa fraqueza, para a nossa crise, mas o que Ele ensinou para a igreja de Filadélfia foi: não olhe para a sua fraqueza. Eu sei que você é fraco, eu entendo isso, mas eu quero dizer que ainda assim eu estou abrindo uma porta diante de você. Eu sei que você tem um problema, eu sei que você tem uma dificuldade, eu sei que você tem uma crise, mas eu digo, ainda assim, a porta está aberta diante de você. Quem abre essa porta sou eu tenho a chave de Davi, eu abro e ninguém é capaz de fechar. Então ele abriu uma porta que ninguém pode fechar. Entre por ela, entre por essa porta. Esse é o tempo da porta aberta. Essa é a hora que você penetra nessa porta. Essa é a hora que você vai encontrar aquilo que Deus preparou e separou para você. Diga assim: eu quero. Diga assim: eu preciso. Quantos precisam entrar por essa porta? Dá glória a Deus agora em nome do Senhor Jesus.